Aqui é para mostrar ó, o quão deformante é essa doença. Ó. 1977, 1981, 83 e 88. Né? 11 anos não é pouco tempo, mas também não é... Mas olha a diferença. Olha o nariz, ó, o crescimento. Os lábios, o queixo também. Então é uma doença que vai deformando. E é um fenótipo característico, que nem um fenótipo de síndrome de Down, que nem um fenótipo de síndrome de Cushing. Você tem um padrão harmônico, ou desarmônico, né, como queiram, de crescimento, característico. Agora, ó, com 9 anos, com 16 anos, com 33 anos e com 52 anos. Tudo bem, né, que é um tempo grande também, mas mesmo assim, você nota que é deformante. Né? Então é uma doença que realmente tem jeito, tem cura, se for um adenoma, sobretudo, causador, mas ela é extremamente debilitante. A acantose nigricans, que eu tinha falado, ó, é uma condição clínica caracterizada por manchas escuras resultantes de uma hiperceratose. Isso tudo eu já falei, hiperpigmentação. No meu tempo, minha mãe chamava isso de ceroto, né? Menino, vai tomar banho que tu tá... Mas é bem característico, as manchas de acantose nigricans, ó. Realmente. É mais nessas dobras de pele, ó. Até queimadura também. Ó. Isso aí é indicativo de uma endocrinopatia. Você olha assim, só pode ser duas possibilidades. Ou é excesso de IGF ou é excesso de insulina. Ou dois, né? Obviamente. Então, diabetes, no diabetes eu tenho isso. E em qualquer condição que eu tenha hiperinsulinemia. As duas grandes condições que eu tenho hiperinsulinemia de origem endócrina, Cushing e acromegalia. Então, ou é acromegalia, ou é Cushing, ou é diabetes. É uma dessas três. Obviamente pode ser outras coisas, mas eu estou falando assim, 95% dos pacientes caem numa dessas três doenças em termos de prevalência. E o prognatismo, ó, que é a protrusão, ou seja, o ir para frente do queixo. Ó, você tem... Aqui pode não parecer tanto, né? Mas quando você bate uma chapa, um raio-x, você consegue ver que realmente tem... Ó, e tem jeito, cirúrgico, né? O cirurgião bucomaxilofacial, ele corrige isso, ó. Antes, depois, ó. O queixo ele é empurrado justamente por um... Cirurgia, você tira literalmente um pedaço daqui, ó. Você tira um pedaço, ó, e puxa de novo o queixo. Então a hiperplasia que você ganhou de osso, né, hipertrofia, você tira, né, esse excesso. Macroglóssia e aumento das extremidades. Macroglóssia é o aumento da língua, ó, aí no caso a mão, as extremidades, as falanges proximais e distais aumentam, a língua também aumenta. Então, você tem aí um aumento demasiado. Tudo que é tecido conjuntivo, então cartilagem, ou cartilagem, tecido conjuntivo, cartilagem, vai aumentar. Então, ó, orelha aumenta, nariz aumenta, língua aumenta muito também. Quanto mais exposto a níveis excessivos, geralmente a gente não vê uma língua extremamente grande, porque a pessoa geralmente faz cirurgia antes de chegar no nível deformante tal, né? Mas se a pessoa não fizesse, realmente ficaria muito deformada. Olha os pés, ó. Aqui tem alguns graus realmente, ó. Olha o tamanho da planta do pé. Parece uma chinela, praticamente. E tão grande que é. Realmente é muito deformante. E as disfunções, todas, ou praticamente todas, direta ou indiretamente, tem a ver com excesso de H. Alguns eu falei, deixa eu ver aqui. Saliência frontal, pela hiperplasia óssea, cefaleia, pela saliência frontal. Ó, nariz aumentado, já falei, língua e lábios aumentados, marcas na pele, acantose nigricans, galactorreia. Como
Ó, aí já não é tão intuitivo assim. Eu disse que a somatostatina inibe o TSH, não disse? Não disse? Então, inibe os tireotrofos. Sem TSH, eu também diminuo, obviamente, T3 e T4. Quem é que aumenta? TRH. Então, ó, o T3 e o T4 voltam no hipotálamo e inibem o TRH. Se eu não vou ter T3 e T4, o hipotálamo pensa o seguinte, rapaz, tá faltando T3 e T4. E realmente está. Como é que eu posso aumentar a produção de T3 e T4? Aumentando a produção de TRH. O TRH, ele é o principal fator que libera o TSH. Mas ele é o principal fator que libera prolactina. Então, o TRH em excesso, então todo indivíduo que tem alta de TRH vai ter galactorreia. Quer seja no hipotireoidismo ou no hipertireoidismo. Então, se o TRH do indivíduo estiver alto, ele vai ter galactorreia, o indivíduo. Se for um homem, vai ter ginecomastia. Mulher não tem ginecomastia. O que é ginecomastia? É um padrão feminino do crescimento do seio. É que nem homem ter hirsutismo. Hirsutismo no homem a gente chama de barba. Né? Mulher não, mulher tem. Obviamente que o hirsutismo não é só cabelo aqui, pelo aqui, né? Também vai pro nariz, tem outras coisas. Mas no geral é mais aqui mesmo, né? No bigode, no buço. Mulher, normalmente não tem. Então a galactorreia pelo excesso de prolactina, algumas relações endócrinas elas não são tão óbvias a priori. Como eu falei, o excesso de GH no final das contas levou o quê? O aumento da prolactina. Expliquei, ó. Com muito GH, aumenta a somatostatina. Se aumenta a somatostatina, diminui o TSH. Se diminui o TSH, diminui o T3 e T4. Se diminui o T3 e T4, aumenta o TRH. Se aumenta o TRH, aumenta a prolactina. É uma fila de interações. É que nem no sistema nervoso. Né? O sistema nervoso é difícil de entender, sobretudo as doenças mentais, por conta disso. Ah, a dopamina desceu, um exemplo. Aí ela subiu a serotonina. A serotonina subida mexeu na acetilcolina. A acetilcolina mexeu no glutamato. Aí o glutamato mexeu. Aí quando você for ver, você não sabe quem é que mexeu em quê. Tá entendendo? Por isso que muito tempo a esquizofrenia achava-se que o problema base era da dopamina. E não é da dopamina. A dopamina é a consequência final. O problema base é no glutamato. O glutamato mexido mexe na dopamina. Não? Tá falando, se o aumento do TRH compensaria a inibição pela somatostatina, é isso? Não, porque assim, ó, depende da via. Tá entendendo? Pergunta inteligente. Muito, parabéns. Mas assim, por exemplo, ó, o TRH é um receptor acoplado à proteína GS. A somatostatina é acoplada à proteína GI, ou seja, é diametralmente oposta. A proteína GI, quando ela inibe a adenilato ciclase, não tem como a GS ativar. Entendeu? Então, quando ela está inibida, não tem como ser ativada. Então, a inibição, nesse caso, tem mais força. É que nem a inibição de um neurônio. Se o GABA inibir num certo local, lá no cone de implantação, não tem como outro neurônio excitar. É como se fosse período refratário, né? Então, a inibição é mais potente do que a excitação. Mas se fossem iguais, realmente ganharia quem tivesse maior concentração. Mas não é o caso. As manchas na pele é consequência de ou aumento de insulina ou aumento de GF, ou os dois. Mas tu quer desenvolver mais ainda? É uma hiperplasia dos queratinócitos e dos melanócitos. Os queratinócitos começam a produzir queratina, que é da camada córnea da pele, a última, e aí você tem aquele perfil mais escuro junto com os melanócitos secretando melanina. Né? Aí fica com aquele padrão de sujo, né? Galactorreia e ginecomastia se for homem. Obviamente que isso depende, né? Depende do aumento da somatostatina, no caso.
Se a pessoa tiver grande aumento do TRH, vai ter grande aumento de prolactina. Não é todo mundo que vai ter galactorreia, não. Ou são graus, tudo é grau, tudo é contínuo. Né? Não é só presente e ausente. É um contínuo. Né? Irão ter pessoas que irão ter mais galactorreia, outras que irão ter menos. Mas sudorese, aumentada, aumento do simpático, hipertensão. Eu vou ter também, por exemplo, ó, GH e os IGFs, eles fazem crescer vasos. Também falei isso ontem. Você vai ter hipertrofia de vaso. Quando se tem hipertrofia de vaso, você aumenta a resistência periférica. Você aumenta a resistência periférica, você aumenta a pressão arterial. Então, as doenças endócrinas, elas têm ampla repercussão metabólica. Não tem como só uma coisinha, não. Esplenomegalia. Já falei. Pólipos são pequenos tumores, né, benignos. Colo aumentado, todos os órgãos irão aumentar. Síndrome do túnel do carpo. Como você vai ter hiperplasia óssea aqui, então o túnel do carpo, que é por onde passa, agora não estou lembrado do nervo, se eu não me engano é o nervo ulnar, mas posso estar errado, um nervozinho aqui, e esse túnel, quando ele é comprimido ou por esforços repetitivos, né, você tem um LER também, você pode inflamar esse nervo. Então, quando aumenta também o padrão ósseo é alterado aqui, você pode ter isso. Osteoartrite, peso aumentado, o resto não tem nada. É isso. Aqui é só para mostrar que o indivíduo que não é tratado, ou com fármacos, ou com cirurgia, ele tem uma sobrevida muito baixa. Então, o indivíduo com essas disfunções metabólicas, o indivíduo com cardiomegalia, a sobrevida dele é pelo menos 10 anos aí. Não tratado. Então, um indivíduo que não tem cardiomegalia e não toma um beta-bloqueadorzinho, toma um atenolol, alguma coisa assim, realmente a sobrevida. E quando você vai acrescendo morbidades, ou seja, comorbidades, então se ele tem, por exemplo, isso aqui é a média de vida da população geral. Né? Vai decrescendo com a idade, obviamente. Se ele tem acromegalia, ó, naturalmente a linha base já é menor, ou seja, já vive menos. Se ele tem acromegalia e diabetes, ele já vive bem menos. Se ele tem acromegalia e doença cardiovascular, ele vive muito menos ainda. Então, eu tenho aqui as doenças que vão. Então, a aterosclerose é uma das principais causas mortes por doenças metabólicas. Porque quase tudo dá aterosclerose. Tudo que der algum grau de disfunção endotelial, aumentar o estresse oxidativo demais, porque tudo que oxida LDL, tudo que aumenta LDL, e tudo que impede, ou tudo que aumenta que a LDL se deposite na túnica íntima dos vasos, aumenta o grau de aterosclerose. Então, um ambiente pró-oxidante, alimentos que têm muito agentes oxidantes, ou que diminuem os nossos agentes antioxidantes, alimentos com alto teor de gordura, sobretudo colesterol, que vai aumentar a síntese de LDL, e alimentos que afetam o endotélio, alimentos, qualquer coisa que afete o endotélio. Então, diabetes afeta o endotélio, hipertensão afeta o endotélio. Então, sobretudo são as duas grandes doenças. Obesidade afeta o endotélio. Então, tudo que afete o endotélio pode causar aterosclerose, que é uma doença silenciosa e quando vê, tampou um vaso e acabou. E o gigantismo é quase igual à acromegalia. A única diferença, como eu falei, é o momento. O momento da eclosão da doença. Aqui no caso, começa na infância. E aí é quase muito parecido com uma acromegalia, só que grande, né? Tamanho da mão, tamanho do pé. Que é só o eixo normal mesmo. Comparar aqui. Essa mulher aqui, ó, tem
quase 2,30 m. Tá entendendo? 145 quilos. Então é absurdo, né? Gigante. Entendeu? Dá para pegar aqui na mão e levantar. E o estresse metabólico é o mesmo, viu? Não é porque ela pode aparentar, bem que não sei se quer dizer, mesmo aparentando ser saudável, não estou dizendo que ela aparente, mas mesmo se ela aparentar ser saudável, o coração dela vai estar crescido, ela vai ter tudo grande, assim, né? Mas é porque o nosso corpo não foi feito para isso, entendeu? Mesmo que, por exemplo, um coração grande, o nosso coração ele não foi feito para ser grande. Quando ele é grande, aumenta a quantidade de trombo intramural. Por mais que ele seja grande para o corpo, ou melhor, por mais que ele não seja grande para o corpo. Mas quando ele se separa demais, as cavidades, aí você tem mais estase, por exemplo. Então, é cheio de problema, o próprio pé. A gente pode pensar, não, se a gente aumentar, se eu for crescendo proporcionalmente, eu não vou ter problema. Não. O nosso corpo ele tem uma faixa de funcionamento em termos de tamanho. Passou daquele tamanho, foi menor, dá problema. Foi maior, dá problema. E a doença de falta de crescimento, nanismo hipofisário. O nanismo hipofisário, obviamente, é por deficiência de GH. Pode parecer que não são tão diferentes, mas essa daqui tem 9 anos e essa daqui tem 8 anos. Ela aqui tem ela teve hipopituitarismo, ou seja, um problema na hipófise que resultou em diminuição da secreção de alguns hormônios, dentre eles o próprio GH. Os pigmeus africanos, deficiência de GF1. Isso aqui é o fenótipo de um pigmeu africano. Eles achavam que o GH era o hormônio do crescimento, até encontrar os pigmeus. Os pigmeus, quando você pega o sangue dele e você dosa, ele tem GH normal. Na verdade, ele tem GH aumentado. Mas eles são pequenos. Aí você vai fazendo outras dosagens, você vai... não, o problema deles é a produção hepática de GF que está comprometida. Aqui pode não dar a entender que são pequenos, mas isso aqui é uma criança. Ó. Mas se a gente comparar, a gente pode perceber que realmente são muito pequenos. Né? Os pigmeus africanos. Então, aqui pode não dar tanto a entender, mas aqui não são crianças, são indivíduos com 40, 50, 60 anos já. Então são realmente bem pequenos. E as referências que eu usei, Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos, o Boron, que já está na sua 3ª edição, aqui é a 2ª, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, Margarida e o Boron. E aí só, quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Fisio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.